Bom dia! Hoje é 8 de outubro de 2022 e essa é a Escola Bíblica Familiar, a Escola Bíblica Dominical da Batista Familiar. Meu nome é Walter e eu estou muito feliz porque você está conosco nesta manhã para juntos adorarmos ao Senhor, bendizermos e exaltarmos o nome do nosso Deus e também para estudar a sua palavra, a Bíblia Sagrada. Quero convidar você, sua família, para sermos gratos ao Senhor. A Bíblia é clara em dizer: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Paulo disse isso aos Tessalonicenses em sua primeira carta, no capítulo 5, no versículo de número 18. Vamos dar graças ao Senhor pela nossa existência. Vamos dar graças ao Senhor por nossa salvação, pela perseverança na fé, pelo suprimento das nossas necessidades e porque podemos estar aqui esta manhã. Oremos ao Senhor. Pai, somos gratos ao Senhor por sua maravilhosa graça, pela existência que o Senhor tem nos dado, porque foi o Senhor quem nos criou. Somos gratos ao Senhor porque a graça do Evangelho nos alcançou. Um dia na história de nossas vidas ouvimos o Evangelho permitido pelo Senhor e recebemos a Jesus Cristo como Salvador e o Senhor nos salvou. E agora o Senhor nos ajuda a permanecer na fé pela operação do Espírito Santo, pela oração e pela Tua palavra. Somos gratos ao Senhor pelo suprimento de cada uma das nossas necessidades espirituais, psicoemocionais e físicas. Somos gratos ao Senhor por esse dia, porque podemos louvar o Senhor e estudar a sua palavra. Receba a nossa gratidão, nosso louvor, nossa adoração esta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, querido. Amém, querida. Deus te abençoe. Vamos louvar o Senhor. O Pastor Atos vai ajudar a gente e logo depois estaremos de volta para algumas informações e louvor e adoração. Em nome de Jesus. Foi Jesus que abriu o caminho para o céu, não há outro meio de ir. Nunca irei entrar no celeste lá, se o caminho da cruz errar. Para o céu, por Jesus irei, para o céu, por Jesus irei. Grande é o meu prazer, de certeza ter. Para o céu pela cruz irei. Certamente eu vou no caminho da cruz, com resolução andar. É desejo meu de gozar no céu essa herança que Cristo deu. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é o meu prazer, de certeza ter. Para o céu pela cruz irei. Os caminhos ímpios do mundo deixei, jamais neles vou seguir. Sigo, pois, Jesus com a minha cruz, no caminho que ao céu conduz. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é o meu prazer, de certeza ter. Para o céu pela cruz irei. Amém, meus amados. Para o céu por Jesus irei, para o céu pela cruz irei. Louvado seja o nome do Senhor. Sejam todos bem-vindos à Escola Bíblica Familiar. É uma alegria ter você essa manhã, é uma alegria ter a sua família conosco. Obrigado por abrir as portas do seu lar para nós entrarmos com a Escola Bíblica Dominical da Batista Familiar, aqui do bairro Jardim Canaã, na cidade de Uberlândia, no estado de Minas Gerais. Deus abençoe a sua vida. Fique conosco, vamos estudar a Palavra de Deus.
gostaria de lhe dar algumas informações. Primeiro, é que no nosso culto dominical, o culto da familiar, nós estaremos estudando a partir de hoje à noite sobre os 5 solas da Reforma Protestante, ou seja, os cinco princípios fundamentais e básicos da Reforma Protestante. Soli Deo Glória, ou glória somente a Deus, sola fide, somente a fé, sola gratia, somente a graça, solus Christus, somente Cristo, e sola Escritura, somente as Escrituras. Estaremos ao vivo a partir das 18h30 no nosso culto dominical familiar pelo Facebook e pelo YouTube. Aguardamos você hoje à noite para estudarmos a palavra do nosso Deus. Sempre às quartas-feiras, às 20 horas, também pelo Facebook e pelo YouTube, às 20 horas das quartas-feiras, temos oração e reflexão bíblica. Estamos refletindo nos Salmos dos Peregrinos. E assim como hoje, nossa escola bíblica familiar ou escola bíblica dominical da Igreja Batista Familiar, aqui no bairro Jardim Canaã, em Uberlândia, Minas Gerais, sempre às 10 horas da manhã, estamos aqui para estudar a palavra de Deus com você. Estamos estudando sobre o Novo Testamento, como ler e aplicar. Estamos fazendo agora um panorama dos livros do Novo Testamento. Hoje vamos fazer um panorama de mais 2 cartas do apóstolo Paulo, 1ª e 2ª Tessalonicenses. Fique conosco, vamos estudar a palavra do nosso Deus, vamos ser edificados pela bênção do estudo da palavra do nosso Deus. Eu quero convidar você para louvar o Senhor conosco e logo após então estaremos estudando a palavra de Deus. Ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, sem prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas do mal que me encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar.
Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Amém, meus amados. Sim, sossegai. Na hora da adversidade e da tribulação, Jesus está conosco. Que coisa maravilhosa, não é? Gostaria de convidar você, a sua família, todos os que estão conosco, para estudarmos a palavra do nosso Deus. Vamos ler a palavra de Deus, vamos ler dois versículos na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses e 2 versículos na segunda carta do apóstolo Paulo. Na primeira, aos Tessalonicenses, é claro. Na primeira nós vamos ler versículos 1 e 2 e na segunda 3 e 4. Acompanhe conosco essa leitura. A Bíblia diz assim: nós, Paulo, Silas e Timóteo, escrevemos esta carta à igreja em Tessalônica, a vocês que estão em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Que Deus lhes dê graça e paz. Sempre damos graças a Deus por todos vocês e os mencionamos constantemente em nossas orações. Irmãos, não podemos deixar de dar graças a Deus por vocês, pois sua fé tem se desenvolvido cada vez mais e seu amor uns pelos outros tem crescido. Por isso nos orgulhamos de falar às outras igrejas de Deus sobre sua perseverança e fidelidade em todas as perseguições e aflições que vocês têm sofrido. Glória a Deus. Vamos buscar o Senhor em oração. Pai, muito obrigado pela oportunidade que temos essa manhã de estudarmos a palavra do nosso Deus. Nós lemos o texto agora. Queremos um panorama dessas duas cartas do apóstolo Paulo. Queremos aplicações para o nosso viver diário, de maneira que haja hoje edificação, crescimento, perseverança em nosso meio e também salvação. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Essas duas cartas do apóstolo Paulo, 1ª e 2ª Tessalonicenses, foram escritas bem próximas umas das outras. Mas nós vamos começar estudando a primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Será um panorama, tá certo? Então, primeira carta. Olha, em sua primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo ele dá graças a Deus, encoraja e orienta a igreja para a boa prática da vida cristã até a volta de Jesus. Essa primeira carta do apóstolo aos Tessalonicenses é uma carta de elogio com um tom pessoal e cheio do carinho do apóstolo Paulo. Ele demonstra um apreço especial por aqueles irmãos pela dedicação deles em viver a fé de um modo relevante. Essa primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses foi escrita durante a sua estada lá na cidade de Corinto, por volta do ano 51 depois de Cristo. Era um momento em que a genuína fé dos tessalonicenses havia se difundido por toda aquela região, garantindo uma boa reputação e, com isso, uma perseguição violenta.
muito violenta mesmo, e alguns irmãos chegaram até a perder a vida por sua fé. Por isso, meus amados, o apóstolo encoraja aos irmãos de Tessalônica a enfrentarem a perseguição até a volta de Cristo. O apóstolo sabia que com a volta de Cristo acabaria toda a luta nesta vida, não só na vida daqueles irmãos, mas na vida de qualquer cristão de qualquer época. Essa carta do apóstolo Paulo, o estilo da carta é didático e encorajador. Nós temos no seu texto aqui um constante elogio à fé e à prática cristã dos tessalonicenses, bem como um ensino específico, meus amados, sobre as dúvidas dos cristãos daquela época, e serve para nós também sobre a vida após a morte. Essa é uma curiosidade de todos, não é? Inclusive daqueles que têm fé no Senhor Jesus. Mas olha, 1 Tessalonicenses é o único texto do Novo Testamento que faz referência explícita ao encontro da igreja com Jesus nos ares. Vamos dar uma conferida nesse texto em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos de 15 a 18. Veja o que diz. Diz assim: dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, nós, os que ainda estivermos vivos quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram. Pois o Senhor mesmo, descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor, nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. Olha como o apóstolo termina esse texto. Verso 18. Portanto, animem uns aos outros com estas palavras. Louvado seja o nome do nosso Deus. Meus amados, nessa primeira carta, há pelo menos uma referência à volta de Jesus em cada capítulo da carta. Olha, em 1 Tessalonicenses 1 e 10, 2 e 19, 3 e 13, 4, 16 e 17 e 5, 23, você pode conferir lá. Há uma referência clara, explícita à volta do Senhor para buscar a sua igreja. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. A primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, fala de 4 detalhes sobre a conclusão da obra de Jesus em sua volta. Fala sobre a consumação daquilo que Deus prometeu para a vida dos cristãos, para a sua igreja. Primeiro detalhe que nós vemos aí é o livramento dos cristãos do dia da ira, do dia da tribulação, do julgamento final. 1 Tessalonicenses 1 e 10 diz assim: também comentam como vocês esperam do céu a vinda de Jesus, o Filho de Deus, a quem ele ressuscitou dos mortos e que nos livra da ira que está para vir. Quem que comenta? As pessoas da cidade de Tessalônica, os cristãos no mundo inteiro, por onde a fé dos tessalonicenses era anunciada como uma fé genuína no Senhor Jesus. E eles diziam que eles esperavam a vinda de Jesus. Não é um Jesus qualquer, é o Filho de Deus, que ressuscitou dos mortos e que livrará os irmãos da ira que estava por vir ao mundo inteiro, que ainda está, porque Jesus ainda não voltou. Segundo detalhe, a recompensa dos cristãos. Capítulo 2, 19 e 20 diz assim: afinal, o que nos dá esperança e alegria
apóstolo faz uma pergunta. E qual será nossa magnífica recompensa e coroa diante do Senhor Jesus quando Ele voltar? Sim, né? Serão vocês. Sim, vocês são nosso orgulho e nossa alegria. O apóstolo Paulo deixa muito claro aqui, na volta do Senhor Jesus, os crentes, os cristãos, os fiéis, os que permanecerem firmes, os que irão ao encontro do Senhor nos ares, serão galardoados. Louvado seja o nome do Senhor. E o terceiro detalhe é a ressurreição dos cristãos. Capítulo 5, versículo 23 diz: porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado, também cremos que Deus trará de volta à vida com Jesus todos os que morreram. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão. Veja que coisa maravilhosa. Ressurreição dos cristãos. Na volta do Senhor Jesus, os que estiverem mortos em Cristo ressuscitarão. E nós, os que estivermos vivos, seremos juntamente com eles transformados e levados para o encontro do Senhor nos ares. Louvado seja o nome do Senhor. Quarto detalhe sobre a volta do Senhor Jesus, aqui na primeira carta aos Tessalonicenses, é a santificação final dos cristãos. Porque passamos por um processo de santificação, de separação, porque a palavra santificação significa separação, de separação do mundo e do pecado, quando recebemos a Jesus como Salvador. E diariamente o Espírito Santo, pela palavra de Deus, pela oração, pela comunhão dos irmãos, trabalha em nossas vidas e pelas circunstâncias da vida também, trabalha em nossas vidas, produzindo santificação e separação do pecado. Mas haverá um dia em que ele fará isso de uma vez por todas, porque não mais estaremos presentes nesse mundo, nem a presença do pecado nos afetará mais, porque ele não estará presente lá no céu. Diz o texto, 1 Tessalonicenses 5:23, e agora que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a ressurreição dos cristãos, capítulo 4, 14 e 16, fala que vamos ressuscitar em Cristo os que estiverem mortos, e os que não estiverem serão transformados, e Deus realizará uma santificação completa. E no 5:23 diz, de uma vez por todas, não é? E agora que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Glorifique a Deus. Deus vai fazer uma obra em nossas vidas ainda, quando Ele vier buscar a sua igreja, quando Ele vier nos buscar. Queridos, um esboço simples da primeira carta aos Tessalonicenses é aquele que fala sobre a postura do cristão diante da volta do Senhor Jesus. Primeiro, no capítulo 1, ele aguarda dos céus a volta de Jesus. No capítulo 2, alegra-se com a volta de Jesus. No capítulo 3, viver em santidade para a volta do Senhor Jesus. No capítulo 4, conhecer a doutrina da volta de Jesus, a escatologia, a doutrina das últimas coisas. E em quinto lugar, a quinta parte da primeira carta é permanecer firme até a volta de Jesus, no capítulo 5. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa ler essa carta e ser edificado, não é? Com a certeza da volta do Senhor Jesus. Há um texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 12 e 13, tem uma mensagem especial para nós. Esse versículo é um versículo que é um texto-chave da carta. Diz assim, e que o Senhor
faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns pelos outros e por todos, da mesma forma que nosso amor transborda por vocês. E, como resultado, que Deus, nosso Pai, torne seu coração forte, irrepreensível e santo diante dele, para quando o nosso Senhor Jesus Cristo voltar com todo o seu povo santo. Amém. Louvado seja Deus. É uma mensagem maravilhosa, essa mensagem da primeira carta. Mas agora, vamos dar uma olhada na segunda carta, que tem uma mensagem parecida, porque é a mesma igreja para quem o apóstolo Paulo escreve. Aqui, na segunda carta aos Tessalonicenses, Paulo ele continua a encorajar os irmãos da igreja em Tessalônica em face dos sofrimentos presentes. Eles estavam sendo perseguidos. Entre ele ter escrito a primeira carta e a segunda, a perseguição aumentou contra os cristãos. E ele exorta sobre os ensinos deturpados sobre a volta do Senhor Jesus. Então ele encoraja os cristãos a permanecerem firmes diante da perseguição que estava violenta e ferrenha, muito mais do que quando ele escreveu a primeira carta, e ele exorta os irmãos sobre alguns ensinos deturpados que estavam tentando tirar a esperança e enganar os irmãos sobre a volta do Senhor Jesus. Aqui, em sua segunda carta, que também foi escrita pelo apóstolo Paulo durante o período em que ele esteve em Corinto, ele escreveu a primeira carta, meus amados, no início do verão, e a segunda carta no final do verão, ambas no ano 51 depois de Cristo. Então nós vimos, a primeira foi escrita em 51 depois de Cristo, no início do verão, e no final do verão, bem assim próximo, não é? O apóstolo Paulo escreveu a sua segunda carta aos Tessalonicenses. Olha, juntamente com a sua primeira carta, essa carta de Paulo aos Tessalonicenses, essa segunda carta, é o texto com conteúdo escatológico mais antigo do Novo Testamento. Que coisa maravilhosa é ter essa carta e poder lê-la. A carta, meus amados, enfatiza que a esperança cristã não pode ser abatida pelas perseguições à sua fé. Em muitos lugares, os cristãos estão sendo perseguidos, alguns martirizados por sua fé. Mas olha, eles não estão se abatendo por conta dessa perseguição. E nós também não devemos nos abater, devemos ficar firmes. Então, aqui o apóstolo Paulo enfatiza que a esperança cristã não pode ser abatida pelas perseguições. Também não pode ser abatida pelo erro doutrinário. Olha, os erros doutrinários eram grandes naquela época e hoje está pior ainda. Mas nós não devemos nos desanimar. Devemos permanecer firmes, pregando o verdadeiro evangelho, permanecer firmes na verdadeira doutrina. Porque a verdade revela o erro. E desobediência. A esperança cristã não deve, de maneira alguma, se abater em face da desobediência. Muitos cristãos estão vivendo uma vida em desobediência. Que Deus tenha misericórdia. Naquela época, eles tinham problemas por conta dos erros doutrinários que eram ensinados. Hoje nós temos mais ainda. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Você sabe de uma coisa? Em seu estilo forte e objetivo, a carta pontua e condena os problemas levantados e apontados por Timóteo ao apóstolo Paulo. Timóteo foi visitar Tessalônica, viu como a igreja estava, relatou ao apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo então condenou os erros. Não é? Ele pontuou claramente aqueles erros e os condenou, mas também apresentou soluções bem definidas e aplicáveis para a igreja. Muita gente critica a igreja, critica o ministério da igreja, pastor da igreja, quem faz a obra de Deus,
quem tem a liderança dada por Deus. Mas muito poucos dos que criticam apresentam soluções e fazem a obra para a glória de Deus. Que Deus tenha misericórdia, não é verdade? Queridos, 3 acontecimentos que darão início ao dia do Senhor na segunda carta aos Tessalonicenses. Essa segunda carta também fala muito sobre a volta do Senhor Jesus. Nós vimos ela juntamente com a primeira, é o documento mais antigo, não é, sobre a escatologia, sobre a doutrina das últimas coisas. Então, meus amados, o primeiro acontecimento que dá início ao dia do Senhor é a apostasia, ou seja, a vinda da apostasia. No capítulo 2, versículo 3, o apóstolo Paulo diz assim: não se deixem enganar pelo que dizem, pois esse dia não virá até que surja a apostasia ou a rebelião. Deixa eu te falar uma coisa. O que as pessoas estavam dizendo que poderiam enganar os tessalonicenses? Alguns estavam dizendo que Jesus já tinha vindo, outros estavam tentando marcar o dia da volta do Senhor Jesus, outros estavam até dizendo que o Senhor estava tardando. Ele diz: não se engane. Quando você observar que a apostasia está grande, o Senhor Jesus está voltando. Ele ainda não voltou, porque a apostasia ainda não chegou no limite. Mas nós estamos vendo a coisa ficar muito esquisita no nosso meio. Que Deus tenha misericórdia de nós, porque eu creio, estamos próximos do dia do Senhor. Segundo acontecimento é a revelação do homem da iniquidade. Versículos 4 e 5 do capítulo 2 diz assim: e venha o homem da iniquidade ou da perversidade, aquele que traz destruição. Destruição. Quem que traz destruição? Jesus disse assim, que o diabo, Satanás, ele vem para matar, roubar e destruir. Esse homem da iniquidade é a personificação do Satanás. E ele vem para matar, roubar e destruir a vida das pessoas. Quando este homem for revelado, o dia do Senhor está próximo. E terceiro acontecimento é o afastamento daquele que o detém. Versículos 5 e 7. 5, 6, 7 e 8. Vamos ler todos esses. Falam sobre isso. Olha o que a Bíblia diz. Não se lembram de que eu lhes falei disso tudo quando estive aí? Quando Paulo esteve em Tessalônica? E vocês sabem o que o está detendo? Pois ele só pode ser revelado quando sua hora chegar. Alguma coisa estava impedindo. Alguma coisa está impedindo a revelação do homem da iniquidade. E o apóstolo Paulo diz: vocês sabem. Veja, continuação do versículo. Pois essa perversidade já opera secretamente e permanecerá em segredo até que se afaste aquele que o detém, que a detém. Veja, o homem da iniquidade, com toda a sua maldade, está operando neste mundo. Mas ele está fazendo as coisas por debaixo dos panos. Porque há alguém que o detém. Veja, então, o homem da perversidade será revelado. Mas o Senhor Jesus o aniquilará, o matará com o sopro de sua boca e o destruirá com o esplendor de sua vinda. Bendito seja o nome do Senhor. Quem que detém? Pelo contexto, nós entendemos que quem detém a operação do erro com a revelação do homem da iniquidade é o Espírito Santo, é a igreja presente. Que Deus tenha misericórdia, não é verdade? Queridos, essa manhã gostaria de concluir o estudo panorâmico dessas duas cartas com 3 afirmações que servem para aplicação e para edificação.
que serve para que nós sejamos edificados. Princípios para o nosso crescimento. Olha, primeiro, as perseguições à fé dos cristãos não podem ofuscar a esperança cristã. Nada que se diz ou nada que se faça contra a nossa fé deve ofuscar a nossa esperança. Jesus Cristo vai voltar e nós vamos para o céu. Segunda coisa, a volta de Jesus Cristo é o acontecimento mais importante antes do fim. Olha, o mundo não chegará ao fim sem que o Evangelho seja pregado em todo o mundo, sem que Cristo volte antes. Então nós estamos no princípio do fim, mas ainda não é o fim. Terceiro, Jesus Cristo voltará em breve e os sinais estão diante dos nossos olhos diariamente. Claramente, o mundo está em desespero. A terra está gemendo e Jesus Cristo está voltando. Que o Senhor nos ajude a reconhecer, a enxergar, a discernir os sinais dos tempos de nossa época. Em nome do Senhor Jesus. Que Ele aplique essa palavra na sua vida, na minha vida. E que Ele traga edificação e salvação esta manhã para os nossos lares. Oremos ao Senhor. Pai, esta manhã nós somos gratos ao Senhor por sua bondade, por sua palavra. Nos edifique com ela. Nos ajude a permanecer firmes diante das adversidades da vida e da perseguição ao Evangelho e à nossa fé. Ajude-nos a ter a certeza, Jesus Cristo vai voltar antes do fim. E os sinais estão aí. Dá-nos que nós possamos enxergar esses sinais. Discerni-los. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe a todos. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua família. Hoje às 18h30 estaremos aqui para celebrar o Senhor, para adorá-lo e para mais uma vez estudarmos a palavra de Deus. Deus te dê um bom domingo em nome do Senhor Jesus. Amém.